Caros irmãos em Jesus, boa noite. É uma alegria estar aqui novamente para juntos aprendermos mais um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje nós vamos ler ainda do livro Rotina, do nosso irmão José Tadeu. A lição é a lição 7, Qualidade de Vida Interior. Guarda o coração com todo cuidado, porque dele provém a vida. Aceitando ou não, todos os que passam por esta caminhada terrena, ainda de provas e expiações, encontram-se com o espírito doente, uns mais, outros menos, mas todos necessitados de tratamento. E dependendo da aceitação, da compreensão e da consciência de cada um, o medicamento pode ser à base de mel ou de fel. Eis aí o livre-arbítrio. Como foi falado, o perispírito é o filtro que dá certo suporte para o espírito, armazenando as energias mais grosseiras e que constantemente precisa se descarregar. Ou melhor, eliminar os seus expurgos. É como se faz no lar, faxinando o ambiente para descartar todo o lixo, pois o contrário, o mesmo viraria um lixão. Mas como acontece essa limpeza do perispírito sem comprometer tanto o físico? Só existem dois canais que dão passagem para descarregar os males do espírito, o mental e o emocional. Daí que nasce a importância da vigilância interior, do equilíbrio e principalmente da fitoterapia. Medicamento este que favorece o teu equilíbrio, apaziguando tua mente e o teu coração nos conflitos da alma humana. A maioria das enfermidades físicas sofre interferência direta do estado mental e emocional, tanto na manifestação quanto na evolução clínica. É fato bastante conhecido que a ansiedade, a preocupação, estresse, depressão e irritabilidade são fatores precipitantes da maioria das manifestações de quase todas as doenças do corpo. Em síntese, as enfermidades cardíacas, o câncer, Parkinson, alergias respiratórias e de pele, como herpes, vitiligo, micose, assim como tantas outras, quando se manifestam no teu corpo físico, é porque já existiam dentro de ti há anos. Quando o teu equilíbrio emocional ou mental entra em total fragilidade, o que estava guardado lá dentro aflora e amadurece. Por isso, é recomendado o uso diário da fitoterapia, mesmo não estando enfermo por fora, porque por dentro com certeza estás. Essa prevenção não significa quantidade nesse caso. A prescrição seria 5 gotinhas de 2 vezes durante 5 dias, sendo na primeira ou na última semana de cada mês. Com as graças de Deus e de Jesus, ingressamos em uma nova tarefa no Hospital da Esperança com o objetivo de aplicação fluídica fitoterápica em espíritos sobrecarregados pelos vícios. Pare e reflita. Se no plano espiritual esse tratamento é tão importante, imagina aí nessa caminhada terrena de tantos abrolhos. Sem remédio, a dor me invade. Jeremias 8,18. Na verdade, meus queridos irmãos, esse final aqui, o nosso irmão Tadeu está falando um pouco do trabalho que eles realizam lá na Casa do Caminho, né? Um hospital filantrópico, né? Que ele mantém. Mas a lição como um todo, ela está querendo nos dizer que de alguma forma, nós que estamos nesse mundo de expiação e prova, temos o nosso espírito doente, né? Quando ele fala de que nós temos o nosso espírito doente, ele quer dizer daquilo que nós viemos progredir, né? Para aquilo que nós viemos, qual foi a nossa missão, né? A nossa escolha na vida espiritual para reencarnar é porque nós deixamos algo por fazer.
algo que pode ter adoecido o nosso espírito, né? Que não nos fez bem e que muitas vezes não nos fez bem e nós não fizemos bem ao outro. Então, de alguma forma, nós estamos doente dos ensinamentos de Jesus, doente de compaixão, doente de caridade, né? Doente de empatia. A doença carnal é uma coisa, a doença espiritual é outra. O espírito precisa o que é do espírito e a carne o que é da carne. Porém, ele também nos diz que quando nós baixamos a nossa vibração, né? Quando nós baixamos o nosso pensamento positivo, a nossa fé, nós abrimos caminho para as doenças carnais e as doenças espirituais. E nós temos dois caminhos que podem trazer essa doença ou nos livrar dela, que é o nosso lado emocional e o nosso lado mental. O nosso lado mental, nós temos que ter uma mente sadia, com bons pensamentos, com pensamentos que nos façam prosperar, né? O não deixar com que as coisas maléficas da terra invadam o nosso pensamento, a nossa mente, né? Diz o ditado que uma mente doentia, ela é a morada de coisas ruins. E nós temos o nosso lado emocional, que é o nosso equilíbrio, as emoções que nos governam, né? A gente precisa ter o equilíbrio de não ser também muito feliz e nem muito triste, de não sermos depressivos, de não também fazermos piada com tudo. Muitas vezes a gente acha que sorrir, levar a vida na brincadeira é uma maneira de termos um equilíbrio emocional, de sermos quisto pelos outros, e nem sempre isso é o real. Nós precisamos equilibrar a nossa mente e o nosso espírito, equilibrar a nossa mente com o lado mental, que é esse lado do equilíbrio físico, das boas coisas que a gente precisa pensar, dos objetivos claros que nós precisamos ter, mas nós precisamos ter o equilíbrio espiritual e emocional, né? Nós não podemos ser pessoas que se depreciam com facilidade. Nós precisamos deixar com que a alegria prospere em nosso coração. E nós precisamos estar atento a algo que é o mal do século, que é a depressão. As pessoas não encaram a depressão como uma doença, que de fato ela o é. A pessoa deprimida, ela não tem esperanças, ela não tem um objetivo mais a ser seguido, ela se entrega ao fracasso. É uma tristeza que a invade de uma tal forma que ela não consegue muitas vezes vencê-la, e o que muitas vezes leva ao suicídio. E nós estamos em setembro, que nós consideramos como terapeuta que eu sou, o setembro amarelo, que ajuda, né, as pessoas que estão com esse pensamento suicida. Nós precisamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. E assim como ele também nos diz que quando uma doença cardíaca, uma doença de pele, ela nos atinge fisicamente, é porque ela já estava guardada lá no nosso perispírito, né? Ela talvez fosse uma doença que nos acompanhou em outra vida, ou que nós fizemos essa escolha para aprendermos alguma coisa nessa nossa morada aqui na Terra. Então, queridos irmãos, vamos olhar e vamos ter muita atenção. Vamos fazer uma faxina mental, espiritual. Vamos limpar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, da mesma forma que nós limpamos o nosso lar, para que sempre coisas boas possam fluir e entrar. Aonde um lar bagunçado, sujo, não entra luz, né? Não entra uma boa energia, não tem um bom cheiro. Assim o nosso espírito e a nossa mente. Que nós possamos sempre vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações, bem como os nossos comportamentos e as nossas emoções. E que nós sejamos empáticos aos nossos irmãos
que precisam, às vezes, de uma única palavra. E essa única palavra pode ser a salvação de uma vida. Que Jesus seja sempre o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.